Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Na etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Na etapa 1, há um único quadrado com lado 10. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 4 quadrados congruentes, sendo um deles retirado, como indica a figura. Na etapa 13 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 6 será de... Bom, vou resolver essa questão aqui com dois raciocínios a princípio. Vou pensar assim primeiro, ó, que essa etapa 1 tem o quadrado que tem lado 10. Então, vou pensar aqui, ó, esse lado aqui é 10 e esse lado aqui é 10. Logo, esta área aqui, que eu vou chamar de área inicial, né, ou área 1, é igual a 100. Bom, aí o que acontece? A área 2, se tu observar, é igual a 3/4 da área anterior. Eu até posso definir quanto que é essa área, né? Imagina que isso aqui seja 100, então cada um desses quartos aqui, ó, é 25. 25, 25, 25, 25, ou seja, esta área 2 aqui, ela é igual a 75. Se tu observar, cada um dos quadrados, ele foi dele retirado 1/4, né? Então, se foi retirado 1/4, ó, desse quadrado, foi retirado 1/4 desse outro quadrado e 1/4 desse terceiro quadrado, então foi tirado 1/4 de cada um, dá no mesmo que retirar 1/4 do todo. Então, esta área que ficou aqui seria o quê? Seria 3/4 de 75. Então, esta área aqui, ó, esta área 3, vou fazer aqui, ó, ela equivale a 3/4 do que eu tinha antes. 3/4 de 75. A área 3, portanto, é igual a 3 vezes 75, 225. 225 quartos. E aí eu até posso dividir aqui, né, para definir qual é o valor desta área 3. Então isso é um princípio, é um viés aí de resolução. A partir daí tu vai, né, seguir a construção dos resultados. Bom, uma outra situação que eu posso estabelecer aqui como maneira de procedimento resolutivo é pensar o seguinte, ó, que a área 1 é igual a 100. A área 2, ela é definida se calculando 3/4 da área 1, ou seja, a área 2 é 3/4 de 100. 3/4 da área 1. 3/4 de 100, isso é o mesmo que 3/4 vezes 100. A área 3, ela também é definida por 3/4 da anterior. Então, 3/4 de da área 2, ou seja, 3/4 de 3/4 vezes 100. Né? Isso aqui, ó, 3/4 vezes 100 é a área anterior, ó, é a área 2. Então, 3/4 de 3/4 vezes 100, isso é o mesmo que 3/4 vezes 3/4 vezes 100. Eu não tenho aqui a etapa 4, mas se eu tivesse a etapa 4, com certeza seria o quê? 3/4 da anterior. Quem é a anterior? A anterior é tudo isso. Ó. Então, é 3/4. Tudo isso aqui, 3/4 de 3/4 que multiplica 3/4 que multiplica 100. Bom, se eu observar, ó, essa área 3 aqui, essa área 1 ficou 3/4 vezes 100. Esta área, aliás, área 2, a área 3 é 3/4 ao quadrado vezes 100. A área 3, aliás, a área 4, ficou igual a 3/4 que multiplica 3/4 que multiplica 3/4 de 100. Né? 3/4 vezes 3/4 e aqui outro 3/4 vezes.
Então, eu concluo que esta área 4 é o mesmo que 3/4 elevado ao cubo vezes 100. E a partir daí eu percebo um padrão, né? Quando eu tenho a área 2, é 3/4 na 1 vezes 100. Quando eu tenho a área 3, é 3/4 na 2 vezes 100. Quando eu tenho 3/4, quando eu tenho a área 4, é 3/4 elevado na terceira. Então, o expoente aqui, ó, do 3/4 é sempre um a menos da posição. Então, a partir daí, eu consigo estabelecer que a área 6, ou seja, a área da etapa 6, a etapa 6 aqui, ó, a área da etapa 6 é 3/4 elevado ao expoente 5 vezes 100. 3/4 na quinta vezes 100 eu encontro na alternativa E, né? Com o detalhe que ele coloca o 100 aqui na frente multiplicando. 100 vezes 3/4 na quinta, ok? Então isso é um formato, né, de raciocínio para resolver essa questão. Outra situação que eu posso perceber aí, que como de uma área para outra eu estou multiplicando por 3/4, então se eu estou multiplicando, ó, cada termo, ou cada área, né? Assim, ó, cada área. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Cada área é igual à área anterior multiplicada por 3/4. Então, o que eu percebo? Que esse 3/4 é por quanto eu multiplico para dar o próximo termo. Ora, isso aí caracteriza uma progressão geométrica. Então, eu tenho aí uma PG cuja razão é igual a 3/4. Então, eu posso aplicar aqui a expressão do termo geral. Um termo qualquer da PG é igual ao produto do primeiro termo a 1, multiplicado pela razão, elevado ao expoente n-1. Então, eu tenho que o A6, que é o que eu quero, a sexta etapa, é igual a 1, é a primeira área, que é 100, vezes a razão, que é 3/4, elevado na n-1. Como eu quero aqui, ó, a sexta etapa, n-1 é 5, 3/4 na quinta. É uma outra forma também de enxergar aí a alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.